estamos na Baixa de Lisboa. Tem ideia de ter alguma vez existido por aqui uma judiaria, a Judiaria de Lisboa? A ideia que eu tenho da judiaria é que era na parte ali de entre a Igreja da Madalena, que não bem, e a Rua dos Correieiros, que era a judiaria pequena. Depois, onde era antigamente, onde é o atual Banco de Portugal, era a chamada judiaria grande. Todo esse espaço ali na Rua do Comércio foi ocupado pela... E depois o que aconteceu a esse espaço? Porque moraria existe e a judiaria? Esse espaço foi a própria alteração dos próprios reinados, nomeadamente a perseguição dos judeus no tempo de Dom Manuel, por influência da mulher dele, que vinha da família dos reis católicos de Espanha, que obrigou o Dom Manuel praticamente a expulsar ou pelo menos a afastar, digamos assim, os judeus. Não casava com ele. Não casava com ele, exato. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Há 1000 anos, a cidade que é hoje Lisboa já era território muçulmano há 3 séculos e continuaria a sê-lo até à conquista cristã, em 1147, por mais 1 século e 2 décadas. A Uxbuna, ou Al-Uxbuna, era uma cidade fervilhante, com uma mesquita central, muito provavelmente onde hoje fica a Sé, e uma população transbordante, o que obrigou ao crescimento da cidade para lá das muralhas, para o arrabalde oriental, Alhama ou Alfama, e para o ocidental, ou seja, a atual Baixa Pombalina. Ainda hoje a maioria dos lisboetas desconhece que da Lisboa Islâmica saiu uma expedição de marinheiros, os aventureiros, a desbravar o Oceano Atlântico até às ilhas de Cabo Verde ou São Tomé, numa premonição do que viria a acontecer 500 anos mais tarde. Durante séculos, muçulmanos e cristãos coexistiram também com uma minoria judaica, cuja prova de presença mais antiga no território lisboeta está agora documentada através de um achado arqueológico surpreendente, um símbolo judaico moldado num pedaço de pão com 1500 anos. Para além da moraria, chegaram a existir 3 a 4 judiarias de menor dimensão, mas o nome apenas persiste numa pequena rua de Alfama. O édito de expulsão, as conversões forçadas e as perseguições praticamente erradicaram as minorias religiosas. Hoje, nas histórias de Lisboa, regressamos a um tempo inesperadamente multicultural e multirreligioso da Lisboa medieval. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Connosco temos o investigador, historiador e também arqueólogo, Manuel Fialho. Olá, Manel, bem-vindo. Olá, Miguel. Estamos a falar não só de 2 comunidades que também nos remetem para o momento do passado delas, não é que elas não possam ter existência presente, mas estamos a falar no passado. Se calhar até digo eu um passado que é muito mais diverso e heterogéneo do que nos quiseram fazer pensar durante algum tempo, a nível
religioso, a nível étnico, a nível cultural. A Lisboa dos últimos 1000 anos teve períodos de grande heterogeneidade e diversidade. É verdade. O período medieval, ao contrário do que por vezes se pensa, foi um período de alguma tolerância, podemos mesmo dizer tolerância, do ponto de vista religioso. Portanto, na Lisboa cristã eram toleradas as comunidades muçulmana e judaica sem grandes problemas. No período cristão. No período medieval cristão. E no período, já agora, medieval e islâmico também isso acontecia, ou seja, a comunidade cristã e a comunidade judaica estavam perfeitamente integradas no seio da sociedade do Al-Ándalus. Vamos focar nesses períodos, mas há uma ideia de quando é que estas comunidades poderão ter chegado? Nomeadamente a judaica, a muçulmana está mais presente, mas a judaica é mais misteriosa, pelo menos para mim. Mais misteriosa e mais antiga. A comunidade judaica, nós não sabemos quando é que chegou, mas as primeiras evidências que temos são evidências muito antigas. É uma pequena evidência arqueológica muito interessante. Se encontra, aliás, em exposição no museu do Hotel Áurea, que é uma pequena marca de pão. Ali perto do Campo das Cebolas, não é? Era o antigo Eurostars e agora... Exatamente. É uma marca de pão com uma menorá. E portanto, essa marca de pão parece... Portanto, uma marca de pão? Sim. Mesmo pão? Pão, mesmo pão. Com quanto tempo? Com vários séculos. Aquela marca de pão terá sido feita entre os finais do século IV e o princípio do século V. Ou seja, marca de pão com 1500 anos. Exatamente. Muito antiga, e portanto, quer dizer, mostra-nos que os judeus já amassavam pão em Lisboa há mais de 1500 anos. Uma menorá é a prova inequívoca da presença da religião judaica. O que é uma menorá, para quem não sabe? É aquele conhecido candelabro tipicamente judaico. E portanto, sim, os arqueólogos e historiadores especialistas nesse período da Antiguidade Tardia não há discussão, quer dizer, em princípio é realmente uma marca de uma comunidade judaica. E ainda para mais, se pensarmos um pouco, é uma marca muito material e muito presente, quer dizer, não é uma marca de passagem. Não se faz pão num sítio de passagem, faz-se pão num sítio onde se está, não é? E portanto, quer dizer, parece uma marca muito interessante dessa comunidade. Relativamente à antiguidade da população muçulmana, enfim, há um momento essencial que é a partir do momento em que ela se converteu ao islamismo, não é? Do século VII, portanto, mas certamente que pela proximidade com o norte da África haveria aqui presença de comunidades, provavelmente, digo eu, mas quando é que são assim os primeiros elementos da presença muçulmana no território que é hoje Lisboa? O Islão entrou na Península Ibérica no princípio do século VIII, por volta de 711, é os dados que temos. E passa o Estreito de Gibraltar. Exatamente, é uma entrada física, digamos assim, de um contingente. E quando é que chegam a Lisboa? Pois, é uma boa pergunta, porque não temos uma data concreta e exata, porque ao contrário de outras partes da Península, não temos o tratado que terá sido negociado com as elites que governavam Lisboa. Visigóticas? Provavelmente. Elites locais, sim, em princípio visigóticas, sim, que se mantiveram, isto é o que sabemos, por analogia com outras partes da Península Ibérica. Há um tratado muito interessante que é o Tratado de Tudmir, de uma região do Levante ibérico, em que há uma negociação muito clara, portanto, em que se mantém a estrutura hierárquica das elites que já lá estavam, em troca de lealdade, obediência política, militar. E, portanto, as coisas mantêm-se mais ou menos na mesma. Está um grau de negociação e provavelmente não tanto a ideia de violência, invasão, de conflitualidade, que ainda está muito presente também nesta chegada, digamos, do poder muçulmano. Em princípio, no caso de Lisboa, foi realmente assim que se tratou. Negociado. Foi uma negociação, e depois o primeiro governador que temos conhecimento realmente já muçulmano, já é do século IX. Em 844. Há um hiato enorme que não sabemos absolutamente
quer dizer, quase nada do que se passou em Lisboa. E depois sabemos que a partir daí há uma dinâmica até de crescimento, não é? E de importância crescente do próprio cidade de Lisboa, que já tinha tido alguma dimensão e alguma importância num período anterior romano, tinha decrescido e agora volta a florescer de alguma forma. Sim, claramente no século VI e VII o que sabemos sobre Lisboa é quase nada. Sabemos muito pouco. Há uns vestígios arquitetónicos que se supõem ser desse período, mas são, quer dizer, coisas muito, muito escassas. E do ponto de vista político conhecemos o nome de um ou dois bispos e não vamos muito para além disso. E, portanto, há um vazio enorme. Portanto, para a Antiguidade Tardia, para cristãos, para muçulmanos, para todos. É sintoma, provavelmente, dos tempos políticos que estavam a viver, uma desestruturação. É sim, senhora, e a arqueologia parece confirmar isso, porque realmente mantém-se esse vazio que temos da documentação, também acontece na arqueologia, e portanto é muito difícil de perceber o que é que acontece à cidade nesse período, além de percebermos que há realmente uma desagregação e uma das estruturas políticas, e portanto percebe-se um decréscimo da vitalidade económica, social, política, obviamente, da cidade de Lisboa nesse período. Com a chegada do Islão, portanto, naqueles 2 primeiros séculos sabemos muito pouco, mas depois, a partir do século IX, começam a surgir as referências a Lisboa, e no século X ainda mais, e no século XI temos uma explosão absolutamente enorme do ponto de vista da arqueologia, dos vestígios materiais. Mas isto pode ter aqui a ver um pouco com a lente da arqueologia, porque a arqueologia consegue observar com bastante facilidade esta explosão, porque ela está relacionada com aquilo que se pode chamar a Revolução dos Vidrados. A Revolução dos Vidrados é quando portanto, no seio do Al-Ândalus se começa a produzir cerâmica vidrada, e isso torna muito visível para a arqueologia. E antes disso é muito difícil distinguir as produções locais, e portanto distinguir se já estamos no Islão ou se estamos ainda na Antiguidade Tardia, e há ali uma grande dificuldade. Mas há também indícios históricos que mostram, sem dúvida, que Lisboa começa a aparecer no mapa, digamos assim. Sem dúvida nenhuma. Há até uma história que eu conheci por intermédio de ti, muito interessante, até a história dos aventureiros, que eu acho que demonstra de certa forma uma vitalidade daquela sociedade no território lisboeta. A história dos aventureiros é muito interessante, sim. Há quem diga que é uma espécie de premonição daquilo que vai depois acontecer, porque a história dos aventureiros é nada mais nada menos uma família de marinheiros lisboetas, islâmicos, provavelmente muçulmanos. Eles não nos dizem nada quanto à religião, atenção, e isto é importante porque vamos perceber que a Lisboa islâmica não tinha só muçulmanos. Na Lisboa islâmica viviam também cristãos e judeus, quase de certeza. Cristãos de certeza absoluta e judeus muito provavelmente. E portanto nesse episódio essa família, portanto, de marinheiros e mais alguns companheiros, claro, juntam-se num barco e vão em busca de territórios desconhecidos. Isto obviamente remete-nos para toda a posterior história da navegação portuguesa e da história da expansão. Lisboa. Não sabemos de onde, a fonte é muito pouco precisa. Mas até onde eles vão, sabe? Pensamos que vão até Cabo Verde ou São Tomé, não se percebe bem, obviamente, mas até, portanto, a umas ilhas na costa ocidental africana. Aventuraram-se pelo Atlântico. Exatamente. Muito antes da expansão portuguesa, sim, como nós a conhecemos. 500 anos antes. Sim, é muito interessante. Enfim, a cidade cresce. Consegue-se caracterizar mais ou menos como é que era a cidade islâmica nesse período de florescimento islâmico, portanto, século XI? Sim, quer dizer, mais ou menos conseguimos perceber que cresce muito, tanto para o seu lado ocidental como oriental, sobretudo para o ocidente, é o que parece. A atual Baixa. Exatamente. Portanto, na zona da atual Baixa, a arqueologia mostrou-nos já várias evidências de vários sítios diferentes, sítios arqueológicos do período islâmico, com fornos, com casas, com poços, uma pequena mesquita, uma mesquita de bairro,
Cada bairro teria o seu templo. É essa a ideia de mesquita de bairro? Sim. Ou não ser uma mesquita central, tipo uma aljama catedral, como nós? Exatamente. Podemos fazer esse paralelismo, sim. Ok. A mesquita de bairro é uma mesquita que alberga as pessoas no seu dia-a-dia, e a mesquita aljama ou congregacional é a mesquita que, portanto, recebe as pessoas à sexta-feira, para a oração da sexta-feira. E essa mesquita ainda não se sabe exatamente onde é que É de ela está, sexta-feira. mas há suspeitas. A grande mesquita de Lisboa Islâmica, quer dizer, temos uma fonte documental de uma testemunha, temos uma testemunha que nos diz que ela estava no local onde depois se construiu a sede de Lisboa. É um tema controverso, não é? Nos dias de hoje, na historiografia, que foi encontrado o edifício que se, não é? Das obras da Sé que se atribui ao período árabe. Não se sabe se é um apoio à eventual mesquita, se é da própria mesquita, foi desmontada uma parte. Sim, exato. A questão é bastante interessante porque o que não foi encontrado foi a sala de orações. E a sala de orações, portanto, é uma sala, portanto, tem que ser minimamente vasta, e nós temos até uma descrição que tem um determinado número de naves separadas com colunas. Essa sala não foi encontrada até agora. E isto levanta depois, portanto, enquanto não for encontrada essa sala e o mihrab, portanto, a zona que tem a quibla, portanto, é um nicho, o mihrab é portanto, onde está um nicho virado para Meca. E é pronto, portanto, as pessoas se fazem a sua prostração. Não quero ser demasiado anacrónico, mas poderia ser o altar numa igreja. Pronto. Sim, de forma um bocadinho anacrónica, sim, confesso. Não é anacrónica, é de forma realmente um bocadinho diferente, mas sim, é o lado para onde as pessoas se viram quando estão na oração. Pronto. E essa sala não tendo sido encontrada, pronto, há certas pessoas que ficam na dúvida de aquilo que foi encontrado até agora não pertencer à mesquita, e realmente não temos a certeza se pertence ou não à mesquita, todos aqueles muros e uma sala bastante interessante, mas realmente não me parece ser a sala. É preciso lembrar também que as escavações estão a decorrer no claustro da Sé e não sob a própria Sé, e nunca foi feito. E isso é muito diferente, exatamente, é muito diferente, e realmente a notícia que temos é que a Sé foi feita no local da mesquita, e portanto pode perfeitamente essa sala ter existido no local onde está hoje a Sé, e portanto é evidentemente que não a vamos encontrar no claustro. Manel, na tua tese de doutoramento, que eu acho um documento interessantíssimo e muito importante para o avanço da historiografia de Lisboa, tu também defendes que a importância do castelo surge provavelmente nesta altura, não a sua inicial construção, mas a sua importância durante o período muçulmano, e até o associas a um período das taifas, que é geralmente associado a uma altura de enfraquecimento do poder muçulmano na Península Ibérica, mas que aqui em Lisboa acabou por ser um momento de força. O período das taifas durante o período das taifas há um enfraquecimento do poder central. Não propriamente o enfraquecimento das cidades, são coisas diferentes. As cidades, e Lisboa era mais uma cidade, aliás, já agora explico-se que Lisboa era uma cidade de média dimensão, não era uma cidade pequena e perdida nos confins do Garbo Al-Ándalus, a zona ocidental do Al-Ándalus. Era uma cidade média com alguma dimensão, equivalente, por exemplo, a Valência, não do tamanho de Córdoba e de Sevilha, que eram as grandes cidades do Al-Ándalus, muito, muito mais pequena que essas cidades, mas não uma cidade insignificante, não, era uma cidade de média dimensão e portanto, nesse período das taifas há um crescimento claro, aparecem mais evidências arqueológicas, mais estruturas associadas a esse período, e também nas fontes realmente percebemos que a cidade tem algum papel nas negociações. Portanto, ela beneficia com o enfraquecimento do poder central e fortalece, digamos, a autonomia desta cidade periférica. É o que acontece com quase todas as taifas, mas é preciso dizer que Lisboa nunca foi sede de taifa. Taifa é a bandeira. Taifa é uma espécie de pequeno reino. E Lisboa nunca foi sede de taifa. A sede da taifa de Lisboa foi ou em Badajoz, ou momentaneamente em Sevilha, mas não, realmente Lisboa nunca foi sede de taifa, e isso faz-nos crer que realmente a cidade
não tinha muito poder político relativamente ao panorama da época. E é nessa altura que começam a surgir algumas construções no castelo que o aproximam a uma fortificação militar? O castelo, aqui é preciso ver do que é que estamos a falar, porque o castelo, portanto, quando se pensa no castelo de São Jorge, podemos estar a falar de estruturas diferentes. Temos o bairro de Alcáçova, que esse já lá estava de certeza, porque temos, por exemplo, a documentação do Al-Idrissi, portanto a descrição da cidade do Al-Idrissi já fala numa Alcaçaba, numa Alcáçova em Lisboa, e portanto temos a certeza que já existia uma Alcáçova. Quanto ao atual pequeno castelo, portanto aquele reduto que também é conhecido, também é chamado como Castelejo, assim chamado pela ossipografia já dos princípios do século XX, temos uma escavação arqueológica interessante que nos parece apontar para que ele existisse, para que ele tivesse sido construído, portanto, nesse período do século XI. Mas não há sim. Não sabemos. Sim. Meados do século XI para a frente. No entanto, não há documentação que confirme isto, e essa escavação foi uma escavação pequena, digamos assim, e portanto parece-nos apontar isso, mas não podemos daqui retirar uma certeza. Uhum. Fazemos aqui um fast forward para uma data muito importante, outubro de 1147. De repente chega Dom Afonso Henriques com a ajuda dos cruzados que vão em direção à Segunda Cruzada em Jerusalém e mudam completamente, quer dizer, mudam o panorama político daqui, mas depois há muitas coisas que se mantêm. Este dia de facto é aqui um dia charneira, não é, na ocupação árabe e muçulmana de Lisboa. Sim. Portanto, durante o verão de 1147 há um cerco que demora muito tempo. É preciso dizer que Lisboa não tinha sido conquistada ainda pelos cristãos em momento algum, e portanto era uma cidade até aí considerada indexpugnável, e tinha realmente uma muralha que vinha da antiguidade tardia, que por sua vez tinha sido feita na muralha, mais ou menos no sítio, no percurso da muralha fundacional romana. Portanto era uma muralha bastante imponente, e defendeu a cidade durante praticamente 1000 anos com sucesso. Em 1147 há aqui uma particularidade, como acabaste de explicar, que só entra é o apoio dos cruzados, e é isso, e também apanhar Lisboa numa situação particularmente frágil, porque Lisboa não tinha naquele momento capacidade de ter apoio exterior das outros intervenientes muçulmanos da época. Porquê? Porque os Almohadas, que era uma nova dinastia que sucedia então aos Almorávidas, que por sua vez também era uma dinastia africana, do norte da África, que tinham tomado o Al-Ándalus. Os Almohadas estavam, portanto, a entrar nesse momento no Al-Ándalus, portanto, na Península Ibérica, sob domínio islâmico, e, portanto, o poder almorávida estava completamente em desagregação total. E Lisboa, se é que tinham um governador almorávida em 1147, esse governador não conseguiu ter ajuda de ninguém. Uhum. E portanto Lisboa estava muito isolada. Muito provavelmente Afonso Henriques, que foi um rei extremamente inteligente e hábil naquilo que fazia melhor, que era tomar território, deve ter percebido isso e percebeu que tinha a ajuda dos cruzados, e com essa ajuda dos cruzados conseguiu tomar a cidade depois de um longo cerco. Também já tinha tomado ou estava prestes a tomar cidades, digamos, como Santarém. Santarém já tinha caído. Já tinha caído. Portanto, Lisboa estava cheia de refugiados, não é? Portanto, o ambiente de guerra, de fragilidade. Lisboa estaria, sim, cheia de refugiados, vindos, portanto, toda a zona daquilo que podemos chamar a Extremadura portuguesa, que se tinham vindo a deslocar na direção do primeiro sítio onde se podiam refugiar, que seria Lisboa, que era conhecida também, como acabei de dizer, pelas muralhas. Portanto, muito mais povoada, sobrepovoada, com problemas de resistir a um cerco que aconteceu, apesar de tudo, durante algumas semanas, meses, não é? Meses. Portanto, uma situação de grande debilidade para a manutenção do poder islâmico na cidade. Sim, evidentemente. E mesmo assim, aguentaram-se esses meses todos, fizeram uma tentativa de pedir ajuda a Évora, mas não houve qualquer resposta, não houve possibilidade de ajudar Lisboa de maneira nenhuma, e Lisboa acabou por cair. Fala-se de 20 mil pessoas
Também se fala de 150 mil, Pois, eu sei, exatamente. mas 150 mil já está completamente descartado. Poderiam Eu estar na prefiro cidade? não entrar no tópico dos números, porque acho que é um tópico demasiado pantanoso. Claro. É demasiado pantanoso. Nós não temos Dados realmente. suficientes, são 1000 não. anos, não é? Não temos Mas dados. certo é que os islâmicos vão perder preponderância política na cidade, mas não vão desaparecer. Exatamente. Como é que se segue o período até surgir a moraria, que é, digamos, o nosso referente até da toponímia, não é? Da presença dos mouros em Lisboa. Como é que se segue esse processo? Foi imediata a criação da moraria? É um processo muito, muito interessante que acontece em Lisboa, que tem sido, nas últimas décadas, tem-se tido uma estratégia de aproximação a esse processo, na minha opinião, com um pequeno problema, mas foi de facto um processo muito interessante e, sobretudo, começa logo com a ação do Afonso Henriques. O Afonso Henriques, no ano a seguir ao desastre de Badajoz, que é assim um acontecimento fraturante no reinado do Afonso Henriques, em que o Afonso literalmente Henriques, fraturante, porque ele fraturou uma perna. exatamente, e sobretudo deixa de poder montar. Isso foi Em 1169. Em 1170, portanto, já um Afonso Henriques à defesa, digamos assim, faz um acordo muito interessante com as comunidades muçulmanas de Lisboa, Almada, Palmela e Alcácer. E esse acordo é um acordo que nos faz perceber que essas comunidades eram muito importantes para Afonso Henriques, obviamente. Seriam muito importantes porque, quer dizer, vamos ver, neste período Lisboa era ainda uma cidade de fronteira e foi até à conquista definitiva da cidade de Alcácer do Sal, que aconteceu apenas em 1217. Okay. Portanto, uma terra que é conquistada, pode ser conquistada por um lado ou por outro, não é? Oscilava. Exatamente, podia, quer dizer, Lisboa nunca voltou a ser conquistada, mas a percepção de quem vivia em Lisboa nessas décadas era de uma cidade realmente frágil do ponto de vista político e militar. E o Afonso Henriques, com este foral, chamado foral dos mouros forros destas comunidades, Os mouros livres. Sim, exatamente. Forro quer dizer livre, quer dizer, vem na palavra quer dizer liberdade, portanto livre, o ria, que é liberdade em árabe. E, portanto, estas pessoas ganham uma proteção legal oferecida pelo rei. Em troca, têm que fazer determinados pagamentos, nomeadamente impostos. E é isso que é interessante neste foral. É que esses impostos são uma cópia, são uma transposição do sistema legal islâmico em que viviam as comunidades minoritárias na cidade islâmica. Ou seja... Feita por um rei cristão. E estou certo que para chegar a este documento o Afonso Henriques teve que ter o apoio de especialistas em direito islâmico, ou seja, de muçulmanos que o apoiaram, portanto, na elaboração desse documento, ou pelo menos de uma pessoa que fizesse essa negociação com estas comunidades, que, atenção, não é só a comunidade de Lisboa. Em momento algum, depois aqui entra aquilo que dizia há pouco do pequeno problema que tem ocorrido até agora, que é a questão de se a moraria de Lisboa foi imediatamente estabelecida em 1147. E eu acho que não. Acho muito pouco provável que isso tenha acontecido, porque não seria necessário, em primeiro lugar, porque, portanto, em primeiro lugar, as pessoas terão saído da Medina. Isso acredito que sim, porque a cidade principal, a cidade morada, mais nobre, morada, e que era, portanto, a defesa militar da Alcáçova, de certeza absoluta, que saíram as elites da Alcáçova. As elites foram substituídas por elites cristãs, e a Medina também era uma zona morada, portanto uma zona importante do ponto de vista da estratégia militar. Só para percebermos, desde o Morro do Castelo até ao rio, não é? A sul. Exatamente. Essa zona mais ou menos aí, toda ela seria a Medina... a Medina Islâmica, sim. Com a Sé mais ou menos no local central, onde estaria provavelmente a Mesquita Central. Certo. Portanto, saíram dessas pessoas da Medina, estabeleceram-se onde? Parece-me pouco provável que se tenham ido estabelecer no pior sítio para se viver, quando tinham 2 arrabaldes à sua disposição. O pior sítio era a moraria? O pior sítio era a moraria, porque tinha menos exposição solar, é uma zona bastante mais úmida. Uma pendente, uma inclinação. Uma pendente tremenda, e portanto não é de facto a melhor zona para se viver em Lisboa.
E nessa época, portanto, era obviamente, e sobretudo tendo dois arrabaldes, o arrabalde ocidental e o arrabalde ocidental ainda à sua disposição, porque é que estas pessoas se iam agrupar num outro sítio? O oriental, já agora, é Alfama. E de facto há aqui uma preocupação do Afonso Henriques de ele não podia também alienar esta população, porque senão a cidade ficava esvaziada, grande parte da população tinha sido islâmica, não é? Exatamente. Portanto, há aqui uma mediação até à moraria. E quando é que começa a haver indícios da Há constituição indícios de uma claros da moraria e evidentes na documentação. O arrabalde dos mouros surge na documentação em meados do século XIII, sem qualquer dúvida. 1200 e tal, 100 anos depois. No reinado de Afonso III. No reinado de Afonso III já há evidências documentais certas. Já há um local segregado? Não, penso que não. A segregação é uma atitude, e a segregação física é uma atitude que parece ganhar força e ter, portanto, mais evidência em meados do século XIV. Tanto tempo depois. Exatamente. E portanto, até aí parece-me difícil se poder afirmar que os muçulmanos fossem obrigados a viver na moraria. Ou a vestir-se de uma determinada forma. Sim. Isso não é referido em fonte nenhuma medieval e, portanto, não parece que possamos ter uma afirmação disso. É preciso ver também que este período segue-se a um período de grande discriminação e perseguição na Europa. A Europa e a Península Ibérica era realmente este espaço de ligação entre culturas, entre a Europa e Norte da África, enfim, e incontornável o tema da comunidade judaica, que também coexistia nesta altura. Primeiro que tudo, como é que se davam as duas comunidades durante o período muçulmano? Como é que era a relação com a população judaica? Portanto, nós não temos, infelizmente, documentação que nos confirme que existia uma comunidade judaica na Lisboa islâmica. Temos aquela pequena marca de pão, anterior à entrada do Islão, e depois temos uma referência já um pouco pantanosa, digamos assim, já mais difícil, que é a um possível médico do Abd-ar-Rahman III, portanto, que foi o grande califa do Al-Ándalus, aliás, a pessoa que instituiu o califado no Al-Ándalus, ter tido um médico que parece ter vindo de Lisboa, e o nome desse médico pode indicar uma ascendência hebraica. Mas isto portanto, são demasiados ses nisto tudo, e portanto não é uma evidência clara. E no momento da tomada de Dom Afonso Henriques de Lisboa, haveria já... A primeira referência que temos à presença dos judeus na documentação cristã é exatamente no Foral dos Mouros Forros, em que o rei diz que os meus cristãos e os meus judeus não possam fazer mal aos muçulmanos, aos meus muçulmanos. Estas comunidades, a partir do momento, portanto, durante o período cristão, são propriedade régia, digamos assim. Eles são protegidos e, ao serem protegidos, tornam-se posse do rei. Já demonstra, se calhar, uma posição até de alguma fragilidade relativamente à maioria, não é? E a posição de estarem em minoria. Sim, sendo que nessas primeiras décadas não seriam a minoria, pelo menos os muçulmanos. Os judeus foram sempre. Aí é que está a grande diferença. A grande diferença entre as duas comunidades está em que a comunidade judaica foi sempre uma minoria, quer sobre portanto, mesmo durante o período visigótico terão provavelmente existido judeus em Olicipona como minoria, durante o Islão terão sido também uma minoria, durante o período cristão foram uma minoria, ao contrário dos muçulmanos que, a partir de uma determinada altura, não sabemos exatamente, mas poderá ter sido o século X ou XI, tornaram-se a maioria dos habitantes de Lisboa. A comunidade judaica nunca deteve o poder, não é? Ao contrário da muçulmana, como estavas a dizer. Como minoria, é possível estabelecer uma geografia na cidade, porque hoje em dia persiste a moraria de passado tantos anos. Nós ouvimos falar de ecos das judiarias, elas estão na toponímia da cidade também, mas se perguntarmos a um lisboeta hoje em dia onde é que é a judiaria, ele não sabe dizer. É natural, de facto, a judiaria grande. Lisboa teve 3 judiarias, é preciso dizer. Teve uma judiaria grande, a mais antiga provavelmente, que se situava na Baixa de Lisboa,
e ocupavam uma parte, digamos um terço, assim, por alto da Baixa de Lisboa. É uma área grande. Ainda é uma área bastante considerável. E Perto de onde atuais... portanto, vamos fazer aqui um pequeno triângulo, muito por alto, obviamente, entre a atual Igreja de São Nicolau, a Rua do Comércio e a Igreja da Madalena. Certo. Muito por alto, muito Portanto, por alto. Zona sul-oriental da Baixa, vá. Exatamente. E além desta juderia grande e provavelmente velha, também assim chamada, portanto mais antiga, houve outras duas juderias, uma juderia feita no reinado de Dom Dinis, a juderia das Tercenas, que era uma pequena rua, limitava-se a ser uma pequena rua junto às tercenas da cidade, e depois do outro lado, em Alfama, a juderia de Alfama, onde o topónimo ainda sobrevive. Rua da Judiaria, Exato. ainda lá está. Tercenas já agora, as tercenas, o que era para quem não sabe? As tercenas seriam uma estrutura muito importante na cidade da Lisboa medieval, onde se guardavam as galés. Em relação à, digamos, caracterização socioeconómica, se pode dizer assim, da comunidade judaica, enfim, há uma série de mitos, enfim, ao longo da história. Como é que se poderia caracterizar? Porque há a ideia, e há registros, inclusivamente, de haver alguma proximidade de alguns judeus, até do poder régio, em determinadas alturas, mas também de pessoas com capacidade económica muito limitada. Sim. Aqui também há uma diferença interessante. Acho que podemos voltar a fazer o paralelo com a comunidade islâmica. A comunidade islâmica, de facto, de Lisboa, parece ser constituída portanto, por camadas mais frágeis da sociedade, e portanto a comunidade judaica não apenas. Com certeza que os judeus de Lisboa seriam, portanto, podíamos inserir os judeus de Lisboa em todas as classes sociais, aqui num anacronismo para compreendermos, claro, o que é que estamos a falar. Pois haveria judeus pobres, judeus menos ricos, judeus mais ricos e judeus muito ricos. E realmente esses judeus muito ricos fazem muito estrondo e eco na história de Lisboa e de Portugal, e os outros muito menos. Mas se formos à documentação, encontramos todas estas camadas da sociedade judaica na documentação. Em relação aos núcleos de comunidade judaica de Lisboa que falavas, até se fala depois de uma comunidade efêmera que ocorreu na Pedreira, não é? Que é a atual zona dos armazéns do Chiado, diríamos assim, em que há um judeu, uma família judaica conhecida, Navarro, não é? Que é muito importante, em contraposição com a tal judiaria das Tercenas, a judiaria pequena, que a arqueologia provou ali na zona do Museu do Dinheiro, o antigo Banco de Portugal, não é? Que as casas seriam muito pequeninas e demonstra um bocadinho essa dinâmica social. Sim. Nós vamos conhecer depois uma família navarro judaica posterior, que será realmente, está inserida nas elites judaicas do Reino de Portugal. Não temos a certeza como é que fazemos a ligação com estes navarro que são portanto, do reinado de Dom Dinis. E os outros são de Dom Fernando. E, portanto, há aqui portanto, temos que dar um salto aqui de uns para outros que é difícil de fazer. Mas, ainda assim, de facto, sim, percebemos que há níveis muito diferentes. Há os Arrábios Mor de Portugal, vêm de portanto, os primeiros vêm de uma família, que é a família Ibnhaia, ou os Negro, também conhecidos como Negro, que vão ser Arrábios Mor durante a primeira dinastia quase toda, com exceção da entrada de algumas outras famílias em momentos pontuais. Há uma curiosidade aqui, que é, depois estas comunidades encontram-se na geografia da cidade, na morte, porque os espaços cemiteriais, não é? A zona onde eles eram enterrados, que era importante, tem um significado, não é? Na questão da Lisboa medieval e do mundo medieval, era curiosamente em locais muito similares, quem sabe até do mesmo local. Sim, ultimamente, portanto, nas últimas décadas foram encontrados vestígios arqueológicos de necrópolis na Moraria, na atual Moraria. Necrópolis essas que apresentam diferentes espaços de enterramento.
Alguns com toda a certeza assinaláveis, portanto filiáveis ao período, ao ritual islâmico. Como é que era já agora? O ritual islâmico, portanto, é em decúbito lateral e com a face orientada para Meca. E, portanto, muito bem reconhecíveis. O ritual judaico já é mais semelhante ao ritual cristão porque é em decúbito dorsal, ou seja, a pessoa está deitada de costas. Não é surpreendente que haja enterramento islâmico perto da moraria, mas já judaico talvez um pouco. A questão do enterramento judaico naquele sítio é bastante interessante e realmente surgiram, como dizia, nas últimas décadas, evidências de necrópolis, tantas necrópolis islâmicas com toda a certeza e algumas outras que não sabíamos bem se seriam cristãos, judeus ou até moçárabes, ou seja, cristãos ainda do período de domínio islâmico. Mas, entretanto, foram encontrados documentos, na verdade eu que os encontrei e estão escritos e referidos na minha tese de doutoramento, 2 documentos, um de 1280 e outro de 1281, que referem especificamente que nesse espaço, portanto na encosta de São Gens, que é a encosta de Nossa Senhora do Monte, a zona das olarias, exatamente, por aí. Exatamente. Aí existia uma necrópole de judeus nesse local. Poderia ser, digamos, a necrópole, o cemitério das minorias religiosas, pode ver-se como tal? Ou é complexo, porque sabemos que, portanto, a partir de 1280, 81, existia ali um cemitério judaico. Sabemos que a moraria começa, mais ou menos nessa altura, em meados do século XIII, a funcionar. E é natural que portanto, o grande cemitério islâmico tenha sido abandonado. Já agora explico que seria o cemitério original público da Lisboa islâmica, seria na encosta de São Vicente, terá deixado de funcionar e as pessoas é natural que passassem a ter um cemitério mais próximo, portanto, da moraria, e portanto é normal que ele existisse junto da moraria, a norte da moraria. E é isso que depois também nos vão dizer as fontes documentais. Sabemos que a presença destas comunidades vai durar até 1497, portanto até à expulsão de Dom Manuel, o edito de expulsão, que é um momento, enfim, holocaustico, sim, também utilizando uma palavra um bocadinho exageradamente, mas destas 2 comunidades em Lisboa, não é? Exatamente. E portanto sabemos que em princípio teriam os seus espaços cemiteriais próximos um do outro. E realmente veio-se a encontrar, e há um sítio na Rua dos Lagares, houve uma escavação arqueológica num local que é hoje um prédio de habitação, em que foi registada realmente uma camada de enterramentos provavelmente judaicos, por causa do documento, por causa da forma como estão sepultados, e depois numa estratigrafia mais alta, ou seja, num período mais recente, foram encontrados enterramentos islâmicos. E esses enterramentos islâmicos estão misturados já com enterramentos muito estranhos e muito difíceis de caracterizar, que ainda estão em estudo. Ainda temos muito espaço para a arqueologia e a história trabalharem em Lisboa. Para terminar, enfim, depois deste momento também já estamos a sair do período medieval, que é o período que é o teu tema de estudo. O que é que resta depois desta expulsão? O que é que resta? Enfim, é uma pergunta um bocadinho vaga, mas de facto, quer dizer, ainda hoje, quer dizer, foi um período necessariamente de grande sofrimento, disso não há dúvida, e o que resta até aos dias de hoje desta memória, desta presença? Pois, a ação do Dom Manuel teve consequências dramáticas, tanto para judeus como para muçulmanos, sendo que nós conhecemos imensos processos de Inquisição, onde é descrita, portanto, a perseguição que foi feita às pessoas que teimavam em ser judaizantes ou que apenas se desconfiava que teimavam em ser judaizantes, podiam nem ser. Mas realmente toda a gente sabia em Lisboa que aquela família era uma família que tinha sido judaica. E, portanto, bastava um mais pequeno indício, se aquela pessoa fosse, por exemplo, um sapateiro que vendesse mais sapatos do que eu que vendo também sapatos, uma maneira fácil de acabar com a concorrência seria acusá-lo. De cripto-judeu, não Exatamente. É? Escondido. Não quer dizer que não existissem, porque existiriam, claro, obviamente, até, famílias... A alheira, que se refere muitas vezes, não é? Uma forma de disfarçar o chouriço de porco com aves e especiarias. Um pouco alegórico, sim. Mas enfim...
enfim, temos todo o fenómeno dos cristãos novos, não é? Exato. Que também... Já agora, é preciso dizer que cristãos novos, nós temos muita tendência, e realmente é natural que assim seja, porque as fontes documentais empurram os historiadores para isso, em achar que os cristãos novos são todos judeus, mas convém não esquecer que também a população muçulmana foi batizada. E, portanto, havia também cristãos novos que tinham sido muçulmanos. Uhum. E então estas comunidades, como é que tu descreverias? Diluem-se, exilam-se, persistem hoje em dia no substrato cultural português? Não. De facto, a Inquisição teve sucesso em erradicar completamente. Quer dizer, pode haver coisas, mas realmente são coisas muito ténues e do ponto de vista da língua e coisas desse tipo. Mas, de facto, falando de Lisboa propriamente dita, nós não conseguimos traçar uma família que tenha sido, portanto, que tenha se mantido a viver em Lisboa desde essa época até agora. Isso pode-se, no máximo, e é difícil, muito difícil de o fazer, e buscar, por exemplo, famílias sefraditas que possam querer voltar a viver em Lisboa. Judeus de origem ibérica. Exatamente. Exato. Muito bem, acho que temos aqui pano para mangas. Inclusivamente falaste aí de um tema que eu gostava e fica prometido para uma eventual futura conversa sobre os moçárabes, que é uma categoria muito interessante de cristãos que persistiram durante o domínio muçulmano. Obrigado, Manuel. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Este podcast teve sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais histórias de Lisboa na próxima semana. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.